Boa noite, pessoal. Esse é um novo episódio do programa Palco Livre e hoje eu tenho a honra de receber o professor Aníbal Viegas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Posso apresentar você? Pode. Pode. Então vamos lá, gente. Aníbal é alguém que já viveu muitas vidas dentro de uma só. Ele começou no universo da tecnologia, dos sistemas financeiros, passou pela sala de aula como professor universitário. E hoje, né, se dedica à sua trajetória com um propósito transformador: desenvolver pessoas e despertar a criatividade que já existe dentro de cada um de nós. É mestre em criatividade aplicada, especialista em desenvolvimento humano e também o criador do modo play, uma abordagem que une leveza, presença, e simplicidade para transformar a forma como pensamos, criamos e nos relacionamos. Deixa eu só adicionar as pessoas aqui que me atrapalhou. Peraí. Tranquilo. Além disso, a Aníbal já realizou e lançou mais de 30 produtos, sempre com um olhar criativo e intuitivo que transforma ideias em realidade. Ele acredita que a verdadeira criatividade não é esforço de inventar, mas a coragem de escutar a si mesmo e confiar na sua intuição. Então, prepare-se para essa conversa inspiradora sobre criatividade intuitiva, presença, simplicidade e transformação pela experiência. Aníbal, seja muito bem-vindo ao nosso Palco Livre. Obrigado, Elisa. Em primeiro lugar, obrigado o convite, né, estar aqui. É para mim um prazer. É um tema que eu adoro falar, né, adoro escutar também, porque é um tema que me move há mais de 30 anos, né? Eu conheci a criatividade por meio de um manual. Um dia eu estava meio incomodado, trabalhava no banco, na área de tecnologia, e estar meio angustiado. Aí fui conversar com uma amiga que trabalhava nesse banco e ela me prestou um manual de um curso que ela tinha feito, um curso cabeça. Aí eu ia viajar no dia e na época avião não tinha entretenimento e o celular só servia para falar. Então, ou você levava uma coisa para ler, ou comia o lanche do avião, que era bastante, na época vinha bastante coisa para distrair, ou conversar com alguém do lado. E quando eu abri o manual, sem menor pretensão, o manual me fisgou. Era um manual sobre criatividade e estratégia. E são dois assuntos que me empolgam muito, né? Então é isso. Uhum. Bom, boa noite quem está aqui, Boa né? noite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar desse tema, compartilhar dessa história, o conhecimento, a experiência. Ela é feita para ser compartilhada, senão não faz sentido, né? Não faz Sim, sentido ter essa experiência toda acumular. Viu agora a imagem no filme, eu vou falar sempre de filme, porque filme é uma coisa que eu gosto muito de cinema, do filme. Ah, faltou o nome do filme. É, mas é uma cena de um cara que falou assim: ele era um cyborg, ele estava morrendo. Eu vou lembrar o nome do filme, tá? Mas aí ele estava morrendo e a chuva caindo. Ele falou: o que adiantou conhecer tantos lugares do espaço sideral, ver um buraco negro, ver uma estrela sendo formada, se isso agora está tudo se perdendo no meio da. Estava chovendo, ele morrendo, né? Se perdendo nessas gotas d'água que estão caindo sobre mim. Então, assim, aquela cena é comovente. Então, compartilha aquilo que você sabe, aquelas suas experiências. Eu acho que é uma coisa rica e você acaba inspirando alguém de alguma forma. com Não certeza. seguir minha trajetória, da sua trajetória, mas de alguma coisa, despertar alguma coisa. E acho que é o nosso trabalho como facilitador, como Sim, professor, trainer, o que sim, seja, o papel que a gente tenha, atual líder, é sim. despertar nas pessoas. Né? Então é isso. Que legal. Né? Então eu queria começar fazendo um pouquinho do som com essas tigelas aqui. Eu, além de trabalhar com criatividade, eu me especializei em sound healing, que é a cura Uhum. por meio do som. Nossa, Né? maravilhoso. E eu uso isso muito mais individualmente, não uso isso profissionalmente. Lá no V2, agora no final do mês de novembro, eu vou usar. Acho que vai ser a segunda ou terceira vez que eu uso um público aberto, mas normalmente eu uso para mim, para minha família. E é muito legal o som. A, a ideia aqui é só fechar os olhos, e focar no som. Não sei como é que chega o som para vocês aí.
É. O Zoom, ele tem alguma coisa do som que ele, não sei o que acontece. Ele não pega bem, né? Não pega bem. Então eu vou suspender. É uma pena que isso aqui é Nossa, é maravilhoso. Eu já maravilhoso. recebi sessão e assim, realmente acalma, vibra o corpo todo. Calma. É uma pena, não, eu não Não, sei qual que é a ferramenta do Zoom aqui, mas toda vez eu fiz aula de música, né, de canto, e assim, toda vez que a professora ia tocar, eu não escutava, eu não sei o que que acontece com esse Zoom. A gente tinha que fazer a aula pelo celular. Uma a pena. música, a música é esse som aqui, ele não entra só pelos ouvidos, você sente pelo corpo todo, entendeu? Sim, Segundo os pesquisadores, né, as nossas células têm tipo como se fossem pequenos fios de cabelo, né? E o som acaba vibrando. Então você vibra todas as células, além de vibrar a sim, água, está no nosso sim, corpo. Né? E sim, quando você coloca uma única frequência, você harmoniza tudo. É como se eu dissesse para ela: olha, vamos conversar, vamos entrar todo mundo na mesma página. sim. Isso dá uma tranquilidade, dá uma. E é assim, não vou dizer que cure, mas abre o espaço para cura. Com certeza, já começa por Qualquer aí, né, cura. Aníbal? E, pessoal, eu tenho usado todas as ferramentas que eu aprendi, né, com o professor Aníbal no modo Play e tem dado muito bom, assim, nos meus cursos. Quem tem participado, né, do curso Fundamento, que é o curso avançado, eu tenho usado, né, como maneira de check-in, check-out, né, que é como você trouxe, e construção, sabe, Aníbal? Então, as pessoas chegam e realmente eu peguei o seu material e já transformei, né, que eu tenho compartilhado com você, o que eu tenho feito, e você achou super legal, né? Que cada um vai ver. Uhum, E como o pessoal do autoconhecimento é tudo intuitivo, então a gente, né, parece que as cartas também vão conversando, as imagens vão conversando, as palavras, e parece que assim, como é o campo do curso energético, né? Aquelas palavras tem tudo a ver, né? Porque às vezes eu deixo elas no intuitivo para a pessoa tirar mesmo, e a batata cai realmente o que a pessoa tá percebendo naquele momento, né? Então, eu queria que você, uhum. né, abrisse um pouquinho, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né, que você comentou que você veio de um ambiente corporativo, financeiro, né, foi fazer um curso, foi para essa parte de criatividade, e hoje você está há quanto tempo trabalhando com esse método, né? Ó, dedicado 100% desde 2005. Eu estou Nossa, muito tempo. 100% nisso. A Uhum, 100% assim, dedicado ao ensino, à prática da criatividade, ao desenvolvimento de produtos. Né? 15 anos trabalhando com Lego, Lego Serious Play uhum. são 15 anos. Eu trouxe o Lego para o Brasil, né? O método para o Brasil, foi a primeira pessoa a trazer. Fui o primeiro certificador em Lego no mundo em língua portuguesa. Que Né? legal. Então, Pioneiro, né, sobre isso. eu tive uma oportunidade. E por que o Lego me encantou? Porque o Lego é uma ferramenta muito intuitiva. Eu sempre fui muito intuitivo desde criança, né? Eu, eu tinha a impressão que eu tinha inventado a máquina a vapor quando eu era criança. Eu descobri que já tinham descoberto isso. Eu peguei um catavento, coloquei pé na chaleira, né? Na época, né? Minha mãe esquentava água na chaleira e aí eu peguei, passou o catavento, e se eu botasse alguma coisa que podia impulsionar, criar um carro que botasse, esquentasse a água e o carro se mover. Depois eu descobri que já tinham inventado isso. E outras coisas também. Aí depois eu fazia um curso na Escola Técnica Federal, né, no Instituto Federal, que hoje chama Instituto Federal, é nível médio, né, e eu fiz eletrônica. Eu lembro que eu usei, intuitivamente, eu criei um temporizador que usava um defeito, não um defeito que um componente tinha, né? Eu não entrar na explicação mais técnica, mas tem uma coisa chamada capacitor e na época eles não podia temporizar muito tempo. Aí tinha uns álcool. Aí eu usei um mega que ele tinha um defeito, ele tinha fuga e eu usei essa fuga para temporizar. Então, em vez de fazer coisas que duravam minutos ou segundos, eu fiz um negócio que durava horas, né, Nossa, aproveitando uma falha. E aí foram várias coisas, né? Desde na área técnica, no banco, foram várias pequenas coisas que eu criei que ajudou o banco a ganhar muito dinheiro, assim, deixar de gastar muito dinheiro. Eu lembro uma vez que eu dei uma solução que na época foi uma economia de US$ 400 mil, assim. Aí eu falei para uau, minha chefe, eu vou para casa porque eu já paguei meu salário por alguns anos. sim. E o banco Então, não te reconheceu, Aníbal? não, nunca, Não. não. Ó,
pagou o que era para pagar e pronto. Mas tudo É bem, bem assim. faz Que a pessoa parte. criativa é o tempo todo, né? Tipo assim, eu gosto muito da parte da criatividade. Então, assim, por exemplo, a ferramenta do Axis, né, é o mesmo manual e cada facilitador vai trazer da sua forma. E a minha Sim. forma sempre foi trazer de uma forma diferente, sabe? Porque eu venho do Uhum, universo do teatro também, sou atriz. Então, as pessoas falam, o que que você faz, né? Eu sempre fiz coisas diferentes. Eu sempre quis transformar em experiência, sabe? Cada curso. Então, quando uhum. veio o seu material, assim, somou muito, né, aos meus workshops, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o que a gente faz. Porque sai a pessoa do mental, né? Porque até uma apresentação, a pessoa, né, quem é você? É, né, que eu até falei, quem é você, né? Muito complicado. Quando você fala para a pessoa se apresentar ou através da palavra ou através da imagem, aquelas 100 histórias acabam saindo, né? Então ela tem um momento presente para ela se conectar. Ah, tá. Quem sou eu agora a partir dessa palavra, né? Quem sou eu agora a É, partir quando você dessas constrói um imagens? modelo em Lego é a mesma coisa, né? Mesma Como é que eu coisa. vou falar de mim a partir de algumas peças? Tem um modelinho aqui, não? Eu Aqui em esqueci de casa tem pegar. Lego em tudo que é lugar, mas agora, nesse momento, exatamente não tem nenhuma peça. Mas eu vou achar daqui a pouco umas pecinhas de Lego. Ó. Eu falei que tem Lego em tudo que é lugar nessa casa. Né? Então, é, quando você pega umas peças de Lego e a partir daí você começa a falar de você, é uma construção, né? Você está usando a conexão com a mão está acessando parte do cérebro que normalmente na fala não acessa. Essa é a base da teoria Sim, da Lego, não é coisa que eu falo, não. sim. E, e aí você traz coisas que normalmente você não traria Nossa, na muito fala. intenso, muito intenso. E eu fiz a Então, prática só com aquela experiência, né, que eu compartilhei com você aqui em casa, que eu chamei algumas alunas, né, para colocar a experiência sem a técnica do Axis, só, né, o que eu tinha aprendido com você. E assim, reverberou muito, teve muita discussão entre as terapeutas, sabe? E como que mexe, né? Assim, por ser uma coisa que você fala, ah, é só de criança o Lego. Não é, né? não. Mas também eu percebo que mexe um pouquinho com os bloqueios também, né? Até a Adriana comentou aqui, ó. Eu não gostava de Lego depois do patinho, né? Eu aprendi a ver com outros olhos, o patinho da Elo. É, o patinho aqui, ó, do professor Aníbal, que ela teve a experiência também de fazer aquela construção, né? Daquele exercício do pato. Sim, E como mexe, né, Aníbal? mexe muito. Né? Você vê 6 peças, é um modelo extremamente simples. E como você se projeta ali, como você fala de coisas suas que normalmente você não fala, como você consegue perceber coisas suas que normalmente você não percebe. Sim, Isso foi que me atraiu para o Lego, né? Quando eu fui para fazer um workshop, fui em Nova York, eu fui para um evento que eu dava aula de inovação e criatividade, né? Na faculdade e na Dom Cabral. Eu fui participar de um evento de inovação em Nova York. Aí tinha lá workshop de Lego, Lego Serious Player. Que negócio é esse? Ah, vou me inscrever. Como eu gosto de saber coisas novas, sou curioso. Aí chegou lá, construiu um modelo que fala sobre você. Aí eu sou o cara. Aí o modelo, desmontar. Aí eu sou o cara. Aí o modelo, desmontava. Tá bom, eu sou o carinha. O modelo ficou. Opa. Aí tem bruxaria nesse negócio aqui. Eu me interessei. Eu achei que essa ferramenta é muito poderosa. Ela é simples e ela é poderosa. E eu gosto das coisas simples, né? Eu sim. tenho uma atração muito grande pela simplicidade. Eu tento levar uma vida simples, tento fazer as coisas mais simples. Eu gosto de falar diretamente as coisas, né? Eu gosto da simplicidade. Simplificar, né? Você até comentou, né, no curso, né? Explique como uma criança, né? Para ver se a pessoa entende. Como uma criança explicaria o seu É, produto, né? Explicaria o seu isso, curso. Porque daí, se isso. você chega a isso, é porque você está no caminho certo, né? Numa maneira simples. Se ninguém É, está entendendo, então, porque não é fácil ser simples, né? não. E muita gente complica as coisas para aumentar o seu ego. Ó, como eu sou inteligente, ó, como eu sou, né? Uhum. Mas eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas que eram extremamente simples. Né? Eu lembro uma vez eu estava num evento e tinha um cara que sentou do meu lado e começou, perguntou, ele não era do Brasil, como era o Brasil, como é que estava o Brasil. E eu falando, conversando com ele. Aí ele levantou, foi embora. Aí depois eu levantei nesse evento, tinha uma livraria, entrei. Aí tô lá vendo um livro, eu tava sentado do lado desse cara. Aí quando eu Hum. vi o cara, tinha sido consultor de Mandela, o cara teve vários cargos no mundo, foi da ONU, foi não sei o quê. Em nenhum momento ele usou isso. Ele só quis saber Olha, sobre mim, sobre o Brasil,
sobre o que eu fazia aqui no Brasil, como era meu trabalho. Em nenhum momento ele Não inflou era o peito sobre para ele, falar né? dele. Era sobre, Ele estava né? É interessado em interessado em conhecer. pessoas, né? Em Né? É. conhecimento. E era um cara fantástico. Depois de à noite tem uma palestra dele. Eu disse, rapaz, que é isso? O cara, numa simplicidade do isso. E eu estudei muito o De Bono. O De Bono é um cara que fala de criatividade desde a década de 50, 60. Tem um livro dele, Pensamento Lateral, foi publicado na década de 60. E esse livro fala de coisas que a neurociência está descobrindo agora. Ele já falava Olha. disso, né? E Uhum. ele falava numa linguagem extremamente simples, uma linguagem muito próxima. Então, assim, eu tive pessoas que influenciaram essa minha trajetória na simplicidade. Teve um professor meu também de criatividade lá nos Estados Unidos também, que o cara Sidney Parnes, já é falecido ele, e falavam dele, eu comprei os livros dele. Um dia que eu fui para um evento dele, ele chegava assim, na simplicidade, mostrando as coisas, assim, não tem que fazer isso, isso. Não, não precisa fazer tanta coisa assim, pega o caminho mais simples. Uau! Como Nossa. ouvir como aquilo. Sabe quando você ouve uma música boa que faz bem? Como é bom ouvir isso? Vai pelo caminho mais simples, pega o caminho mais simples. E Sim. isso influenciou muito minha trajetória de buscar a simplicidade. Tanto todas as minhas ferramentas são muito simples, Que as pessoas estão né? sempre cocriando, né? Dentro, né? Das que você falou, né? Usando de Sim, diferentes formas, em empresas. Agora, né? Falei para você que eu estou usando no autoconhecimento, tá dando super certo. Você usa, né? Em tribunais, em empresas, né? Tantas coisas que você me contou. sim, E dá, sim. é a mesma ferramenta sendo aplicada em diferentes áreas que dá certo, Diferentes né? formas. Eu já trabalhei com os cientistas do pré-sal da Petrobras, já trabalhei com os engenheiros da Embraer, né, Uhum. em São José, já trabalhei com os dirigentes da Braskem para fazer o planejamento estratégico, usando essas ferramentas, usando Pato, usando Lego, usando o Visual Tricks, que é mais recente, mas já usei com muitos executivos. É, e tem outras pessoas, né, que eu já formei que estão usando, e eu tenho relatos muito bacanas disso. E assim, e de onde surgem essas ferramentas, né? Quando a pessoa pergunta como é que você cria tudo isso, como é que vem? Uhum. Como que vem essa E intuição? vem de coisas muito simples. Primeiro assim, ontem eu estava num museu, um museu novo que abriu aqui em Salvador, sobre o Museu Nacional da Cultura Africana, né? Uhum. E eu fiquei impressionado com as obras dos países africanos, cada coisa linda, cada coisa maravilhosa. E aí eu pensei nisso, né? Que as pessoas, Aníbal, de onde vem tantas ideias? É você se expor a estímulos de qualidade, né? Aumentar o seu repertório seria, né? Você se Aumentar, mas alimentar. você pode ter um repertório, mas um repertório que tenha qualidade, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil eu passar. Em média, eu vou a uma exposição. Eu estava em São Paulo há 2 semanas, eu fui para. Ai, meu Deus, lá no Parque Ibirapuera, tá tendo. Esqueci o nome agora, uma exposição maravilhosa também. Eu fui fazer uma palestra no evento de segurança psicológica, né, o Uhum. Summit. E aí eu cheguei um dia antes, fiz uma formação do modo play, fiquei no domingo, fui no Parque Ibirapuera, aí eu entrei, lá no tarde tem uma exposição maravilhosa, com peças do mundo todo e aquilo aí. Então você está se expondo a conteúdos, a estímulos, mas que tem uma qualidade, porque isso vai alimentando, de alguma forma, o seu inconsciente, né? Vai alimentando as coisas, às vezes, de forma não consciente. E isso existe uma combinação, vamos dizer assim, sabe, o pote da bruxa, que ela bota um monte Sim, de coisa, vai misturando. Isso vai acontecer na nossa cabeça, né? Então essas coisas estão lá vão se misturando, alimentando, né? vão se alimentando, e às vezes quando vem um insight, você vê uma coisa e outra. Por exemplo, tem uma ferramenta que eu criei, na sua formação já tinha, já que era dos 3 arquétipos, né? Do Já, já. Lumen, já, né? O Lumen, o Flux e o Core. Aquilo surgiu da Pinacoteca, eu fui num evento aí em São Paulo, eu fui em janeiro em São Paulo com meus filhos para ir, e eu gosto de emplear para vários museus, várias coisas, para eles verem, ó, existem outros mundos, existem outras coisas. E dali eu tive uma sacada de criar uma coisa que fosse simples, que tivesse poucos arquétipos que representassem
alguns comportamentos, a partir de 3 imagens que eu vi isso. E Nossa. aí surgiu uma ferramenta, a ferramenta não vingou, não foi Aham. para frente, mas a parte dela que falava dos arquétipos pegou. Foi assim. Então, às vezes, o que você cria uma coisa e aquilo ali não é o caminho, aquilo não é o produto. É um pedaço dele que é. Né? Você tem que Então, dar às vezes, uma continuidade, é igual um livro, né? isso. Isso, às Sim, vezes um personagem que entra com coadjuvante, ele entra com um personagem até irrelevante, daqui a pouco ele cresce no livro, né? E às vezes sim, ele até assume o papel principal. Isso é muito comum dos sim, escritores relatarem isso. Né? Então, às vezes, você cria um produto, o produto não vai para frente, mas uma parte dele você pode aproveitar para outra coisa. E foi o que aconteceu. E aí veio os arquétipos, né? Que sim. hoje é um grande produto, ele está se transformando. Eu estou escrevendo um livro sobre eles, né? Eu conto uma história de uma cidade que foi uma cidade que na pandemia, uma cidade europeia que vários nômades digitais foram morar lá. E aí, como vem muita gente para uma cidade pequena, pacata, mais bacana, quando chega muita gente, chegam muitos problemas também. E a cidade começa a ter esses problemas. E aí, 3 pessoas que tinham comportamentos completamente diferentes começam a se destacar em reorganizar a cidade. E essas 3 pessoas, no final, elas se auto-intitulam de Lumen, Flux e Core. Né? Para quem não conhece, um fala trazer clareza para as coisas, porque muita gente hoje quer resolver o problema sem entender o que é o problema, Sim. então resolve corretamente o problema errado. É muito comum isso. Você está resolvendo. No banco eu vi isso. Às vezes a gente comprou uma vez um computador que na década de 90 custou 10 milhões de dólares. Ainda é muito dinheiro hoje, imagina a década de 90. Uhum. E não resolveu nada, porque o problema não foi bem analisado. Não, Sim. compra isso porque isso vai E acelerar, vai não sei o como, e quê. como essas ferramentas você traz, né, em pauta, né? Porque assim, eu fiz o curso junto com o pessoal da Natura, né? E eles estavam É, aprendendo para poder aplicar na parte de produtos, né? Na parte de conflitos, produtos, desenvolvimento de treinamento. produtos, Uhum. planejamento estratégico. Outro dia eles me ligaram que queriam algumas dicas que eles vão usar no planejamento. Eles foram chamados para fazer o planejamento estratégico de uma área. E aí usar o Google Minimum, né, para Sim. usar. Aí Até em perguntaram como é que tribunais seria a você melhor já forma. fez, né? Você comentou, né? Até em tribunais, né? Você Eu treinou, trabalho no né, o Tribunal de pessoal. Justiça. O Tribunal de Justiça foi o maior projeto no mundo em Lego. Né? A gente foram 200 workshops. Uhum. E foi um projeto que eu fazia na semana 4, 5, 6, 7 workshops. Foi uma fase louca. Eu montei uma equipe na época, 14 pessoas. E aí, como eu coloquei que todas as pessoas seriam certificadas, eu certifiquei essas pessoas todas. Nossa, tudo rápido. Tudo rápido. A certificação na época custava US$ 3.000. Eu Uhum. assumi isso. Né? Eu pedi ao pessoal, vocês me pagam, depois eu pago vocês de volta. Vocês vão trabalhar para mim, eu pago de volta para vocês. E Sim. aconteceu exatamente isso. Eles trabalharam muito durante muito tempo. Foram 200 workshops. Eu realizei 60 e cheguei Nossa. no meu limite, não aguentava mais fazer. Mas isso me deu uma experiência única, né, de perceber algumas nuances, de perceber que a metodologia poderia ser simplificada. E Então, é isso isso, foi mudando com o tempo, Aníbal? fui mudando. Quando nasce um produto, ele pode ser mudado, ou da forma de aplicar, ou ele realmente Muda, muda muda tudo. muito, muda Uhum. muito. Se você pegasse um vídeo meu, eu até resgatei um vídeo de 10 anos, de 3 anos atrás, aplicando Lego no planejamento estratégico de um hospital no interior de Minas. E eu falei, meu Deus, eu aplicava desse jeito. É, eu também, às vezes, fico assim, há Muito 5 anos atrás, diferente. quando eu comecei a dar o curso de Baus, eu falei, meu Deus, que dó, né? Porque o conhecimento vai vindo, a gente vai estudando, a gente vai mudando, vê o que funciona, o que não funciona, o tempo todo É, analisando, né? e ele muda você, né? Sim, Você tenta aplicar, você começa a pensar como parte da ferramenta. Você sim. passa a ser a ferramenta. Eu fui no evento da BRH agora recentemente, semana passada. Depois do Summit, eu fui direto pro evento da BRH. E aí eu encontrei uma menina, ela me apresentava. Ah, esse aqui é Aníbal, ele cria jogos. Aliás, ele é o jogo. A gente Ele é a fala isso ferramenta. bastante, que de Mas tanto assim, é você porque fazer, começa a você se fazer torna, parte. né? Você se torna a ferramenta de tanto fazer, Se você se torna torna. realmente o É, Lego. Acho que você acaba pensando tudo não em tem aquela coisa jogos que você. quando você vai fazer alguma coisa, mesmo que é um projeto pessoal seu, você acaba pegando as suas próprias ferramentas. Ah, então eu vou começar a pensar em esboçar um livro, por exemplo.
Você começa a usar suas próprias ferramentas, às Eu vezes? uso, mas nem sempre, Uhum. né? É, porque as ferramentas elas começam a ser, faz parte do meu pensamento hoje. Então Ah, eu já tá. penso do jeito que elas são. Você não precisa Por nem exemplo, aplicar ele, você já tá lá, tá além, entendi. eu às vezes assim, o SPAR card, né, que a gente usa muito, que é a pirâmide de VET, visão, estratégia e Sim, tática. Eu já penso, ok, o que é que eu quero mesmo? Eu estou falando da visão. Quais os caminhos que eu tenho que fazer? Estou falando das estratégias. E o que é que eu preciso fazer para essas estratégias funcionarem? Eu já montei ali mentalmente. Então, sim, começa a ser a ferramenta. A ferramenta, ela sabe, ela é útil para você assimilar aquele raciocínio e você passa a fazer parte de você. É interessante isso, né? Como, por exemplo, o Go muito. Minimal, né? Que foca muito na simplicidade. As pessoas, às vezes, têm uma ideia maravilhosa, mas quer fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe? A pessoa que... Eu tenho um caso bem especial, foi uma pessoa que me procurou. Ela sabia que eu era professor de empreendedorismo, sabia do meu lado criativo, sabia da minha habilidade de trabalhar com empreendedores, eu ajudei pessoas a montar negócio, tudo isso, e ela me procurou. Aí eu passei para ela o orçamento, quando seria a minha mentoria. Aí ela Uhum. falou, com isso aqui, ela queria montar uma delicatessen. Isso aqui eu compro um forno, compro uma prateleira, compro não sei o que. Bom, ela falou as coisas que ela poderia comprar. Eu, tá bom. 2 anos depois ela me liga, me ajude. Aí ela montou o quadro, o que é que estava acontecendo? Eu falei, olha só, é difícil botar sangue no defunto. Já, seu negócio acabou já. O que eu Olha aí. recomendo é você fechar ele o mais rápido possível, demitir todo mundo, pagar todo mundo, fechar o mais rápido possível, que já foi. Esquece. Já tá morto esse Volta. produto. Já acabou. Não tinha mais o que fazer, né? Mas aí o que é que aconteceu? Ela quis montar um negócio muito amplo, sabe? Ela quis montar uma delicatessen já com almoço, café, janta, já queria ter um sistema de CRM, um sistema de fidelidade do cliente e não sei quantas coisas. Detalhe, nem ela e o marido, que ambos abandonaram o emprego, tinham experiência com isso. Era um Sim. sonho deles. Então eles montaram um negócio sem experiência, contrataram pessoas sem experiência, botaram um contador que enrolou a documentação, ficou 2 anos pagando aluguel sem negócio. Ó, uma confusão, tanta coisa aconteceu. Então, assim, qual seria a recomendação se ela tivesse me contratado? Começa com o mais simples possível, entendeu? Começa só com pão, depois bota um bolo, depois Sim. bota um café, depois Porque a pessoa não sabe nem como funcionar, né? E vai daí, aprendendo fazendo, mas sim. começa logo. Ela passou meses montando tudo, queria abrir tudo encantado, montou até política de RH. A A gente origem dela era de costumava RH, colocar, aí imagine. você pode sentir. Opa, desculpa, acho que abriu algum microfone, já fechei. Ah, então montou tanta coisa antes de ter o negócio entrando dinheiro, porque a primeira coisa que tem que fazer é montar, botar o bloco na rua, né? Botar as coisas para Sim, acontecerem. E aí você vai aprendendo com o relacionamento do cliente, né? O CRM faz lá, anota no papel, no caderninho, como fazia antigamente, né? Vai e vai indo. trazendo mais gente, vai aprendendo com os erros, vai acertando. É como as peças de Lego, a gente vai montando os modelos, entendeu? Até você ter uma coisa bacana. Mas não, quis abrir uma coisa perfeita. E isso acontece, é o mais comum do que eu. Isso é mais comum do que incomum. As pessoas querem abrir as coisas já perfeitas, escrever uma coisa maravilhosa. E o gol mínimo é justamente para quebrar isso. É você começar com o mínimo. Por isso que é gol mínimo. Começa com o mínimo. Vá, mas Sim, vá com o mínimo. Que é o sim, mínimo para você maravilha. botar, né? Que lembra muito do MVP, né? Você começar com o menor produto viável, de você fazer com. Então, é esse princípio. Então, é, eu parto muito disso quando eu vou pensar em criar alguma coisa. Qual seria a solução mais simples? E hoje eu penso muito assim, como é que eu vou vender isso? Porque não adianta você ter um produto e você não vender. Aí a gente começa a culpar o governo, é o momento político, é não sei o As quê, é a pessoas, é o crise. dinheiro, né? Começa a encher. Engraçado que as épocas que eu mais ganhei dinheiro é quando o país está em maior crise. Por exemplo, 2016 foi uma das piores crises que eu já vi. Eu estou com 61 anos na minha vida. Eu via meu pai falar de crise quando ele tinha negócio, mas eu via assim.
aqui perto da minha casa, que é um lugar que tem muito comércio, eu só vi aluga-se, 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 tudo fechando. Eu vi amigos meus, executivos, aí em São Paulo, de grandes corporações, sendo demitidos, pessoas extremamente competentes. Eu nunca tinha visto isso na minha carreira, né? Mas foi um ano, 2016, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Então, Sim. assim, É o ponto de vista da pessoa, né, Nível? Não adianta. Tipo, tem que ir é. mudando. Ó. Então, às vezes, Então, porque eu comecei uma coisa bem simples e comecei a Sim. oferecer, e era uma forma de as pessoas também fazerem Hoje dinheiro, você tem 30 produtos, né? Mais de 30 produtos mais de produtos seus criados, assim, que eu criados, né? criei. Eu queria É. que você comentasse um pouquinho sobre esse, ó, o Visual Tricks, que é o que eu O estou Visual Tricks. usando, né? Que É, são imagens, né? são Aqui. imagens. Todas Opa, essas imagens eu fiz, né? São imagens autorais. Inclusive, essa última aí sou eu. olha lá. Ela Então, é bem procurada nos cursos, né? ela Em é. algumas que Ela é. saem. E Todas as virou a imagens ferramenta queridinha. foram você. Qual é o sonho? Eu queria fazer uma ferramenta, porque existe várias ferramentas dessas no mundo, né? Eu conheci duas profundamente. Eu conheci o Points of View, eu fui para a Polônia fazer a formação deles para ser tipo trainer, Hum, e conheci um que é o Visual Exploration, conheci nos Estados Unidos, de uma empresa de consultoria. Mas eles usavam, um deles usava imagens de banco, e o uhum. outro, eu não sei qual foi o processo que usou, mas pegou algumas imagens prontas, algumas eles fizeram. Esse jogo tem uma diferença. Eu fiz questão de fazer todas as imagens. Olha essa. Que legal, né? Todas as Essa imagens. daqui. Então, E foram todas as lugares que imagens. você passou, né? Viagens Sim, suas pessoais. isso. Tem seus filhos Essa imagem também, mesmo né? foi feita na Polônia. Essa Isso é aqui. um hotel, é um spa de vinho que eu fui na Polônia e tinha esse lugar aí que eu achei maravilhoso. Então, Hum, todas as imagens que eu fiz como uma ideia de que isso vai ser Jesus. usado para metáforas, Sim, para e essa funciona pessoa. super. E é para estimular a intuição. O que é que essa imagem traz? Não é fazer uma descrição do que a imagem é. A descrição é só para envolver você com a imagem, mas que emoção ela traz? O que é que ela traz Sim, para você? O que é que memórias traz afetivas? sim. Porque aí você abre, né, uma série de Abre possibilidades, espaço. faz, E aí, ainda faz eu tô usando da conexões maneira inesperadas. intuitiva, né? Eu faço isso no primeiro dia e Aham. depois eu tenho usado da forma intuitiva no último dia para complementar, mas a imagem que está aparecendo no último dia de uma forma oráculo, nossa, parece que super combina com o que a É, pessoa, né, iniciou e o que ela terminou no curso, entendeu? sim. Eu falei, né, que é uma outra maneira de aplicar também, né? Que você usa mais na parte corporativa e eu atualmente estou usando na parte, né, de Aham. autoconhecimento. É. Eu tenho vários mentores que usam em mentorias, coaches que usam em sessões de coaching. Sim. Tem pessoas que. Tem uma menina aí em São Paulo, a Vivian, ela aplicou numa empresa de engenharia, um grupo de engenheiros, para dar um problema, usou essas imagens. Eu, E poxa, aí? foi bem ousada, né? E funcionou. Tem uma dificuldade no início, né? Para eles fazerem metáfora, mas Como funcionou. assim eu me apresento, né, com uma imagem? E eu percebi, assim, né, que o pessoal do corporativo, eles chegam todos, né, bem... Eu acho que você enfrenta muito isso, né, Aníbal? Porque, assim, o pessoal do autoconhecimento, eles já vêm mais abertos. Sim, Então, assim, a hora que eu coloquei, tipo assim, uau, é isso mesmo, olha isso, essa abelha, eu tava com a abelha, isso aqui, é a abelha falando comigo, mas assim, né, eu percebi, né, que era só eu naquele momento do autoconhecimento, naquele grupo da formação, e eu percebi, né, que muitos deles chegam com as barreiras super altas, assim, né, de pegar o produto, mas eu percebi que durante a formação isso foi sendo, né, estimulado e as é, pessoas saíam, ah, eu acho que eu gosto de Lego, acho que eu gosto das cartas, né? Eu achei é, bem legal, assim. é interessante a questão da imagem, por exemplo, né? Eu, quando era criança, eu gostava de. Na época vendia LP, né? Aqueles discos, aquele bolachão. Eu gostava de ir para lojas, não para comprar, para ficar olhando as capas, né? Eu Uhum. tinha sempre um fascínio muito grande por imagem e fotografia. Eu fiz curso de fotografia com 12 anos, né? E aí eu tenho uma hora de colocar isso para fora. E aí, Nossa. quando eu conheci as ferramentas, não vou representar mais nenhuma ferramenta. Eu vou criar uma ferramenta minha. E quero pegar situações que gerem metáforas. Tem uma que tem
os dois pés com meia trocada, Ai, sim, teve um amigo meu penduradas, que né? Isso escolheu essa última. Tem sempre alguém que escolhe essa, viu? é Das meias que eu trocadas. queria passar esse estado de espírito, que é o estado de espírito que eu estava naquele momento, relaxado, não me importando com as coisas estarem trocadas, Que bom. lidando com isso. Então, eu queria, assim, de que a intenção, quando você faz algo, tem um efeito, né, energético nas coisas. Muito. E todas as fotos que eu fiz com essa intenção, Com de esse olhar, inspirar né? as pessoas, de Uhum. criar metáforas, né? E está funcionando. Tem uma do sapato velho, Sim, né? acho que tá aqui, ó. Essa aí tem uma história interessante. Eu estava na estrada, indo para Lençóis, na Chapada Diamantina, com minha família. Aí meu filho, eu quero fazer xixi. Eu parei o carro na estrada, É. né? E aí ele foi fazer xixi, eu também fui fazer xixi. Aí desci um pouquinho no mato, Esse ficar aqui? pé. É. Aí eu vi esse sapato, o que é aquilo? Um sapato assim, um par. Alguém deixou juntinho, arrumadinho daquele jeito. Aí eu tirei umas 50 fotos desse sapato. Desci, próximo, longe, de outro ângulo, para. E aí eu acabei escolhendo essa para imprimir. E isso aí gera metáforas riquíssimas. Muito. Tenho Uma percebido, assim. senhora, uma pessoa, senhora, E uma pessoa veio essa? de Portugal. Ah, essa aí foi também foi uma. Isso foi num lugar chamado Aroá. Fica, tem Prado Forte, que é conhecido, Aroá fica do outro lado da pista, em Prado Forte. Eu fui passar uns dias lá, eu estava desenvolvendo um produto chamado Arte da Conversa. E aí eu trabalhava, ficava na pousada, só tinha eu na pousada, sozinho, né? Foi logo depois, no finalzinho da pandemia. Aí, de tarde eu saía para fazer uma caminhada no meio do mato, é quando eu vi, pô, isso lembra a sequência de Fibonacci, aquela coisa da matemática, eu vim da matemática, né? Aham. Aí eu, não, isso aqui tem que ter uma foto. Aí tirei, voltei, olhei pro ângulo, tira, deixa o fundo fosco, volta. Aí você tira várias fotos, vai ver qual é aquela que vai funcionar. Então, isso aqui dá para fazer várias metáforas. Parece que a vida Virou surgiu. casamento no meu, viu? Virou. Quando eu usei, virou casamento, aliança. Aí, ó. É, parece um É pouco muito legal. da vida surgindo, das coisas Essa aqui é tomando bem forma. interessante também, né? Ah, Do essa aí é balão. um balanço numa cafeteria. Eu vi esse balanço. Eu me lembrei de uma cena do filme. Tem um filme chamado O Primeiro Homem, né, que é a história do primeiro homem que chegou à Lua, né? E eu não sabia o Armstrong, ele perdeu uma filha antes de viajar para a Lua, né? A filha teve Uhum. câncer, tudo isso. E aí, antes de viajar, ele viu um balanço, ele ficava lembrando da filha. Ele podia ver um balanço solto. E Ah, quando chegou na Lua, ele fez uma homenagem, botou na cratera. Pelo menos o filme mostra isso, não sei se aconteceu realmente. E aí, quando eu vi esse balanço, me lembrou muito desse filme. O Balanço Vazio tem várias simbologias, né? Pode remeter à infância, pode remeter a algo que foi pode. deixado de lado. E ele tem uma modelagem simétrica, que também remete a algumas coisas. Então, todas as imagens, Achei assim, as meias é, diferentes. eu adoro essa imagem. Sim, ela é bem escolhida, né? Como, né, É, como eu posso ser diferente, não ser no padrão, ser o que todo é. mundo está escolhendo, né? Aquela Ela coisa. mostra uma irreverência, mostra uma liberdade, mostra, né, uma série Sim. de coisas. Então, assim, foi muito. é, as fotos, demorei 10 anos fotografando para chegar nesse jogo. É isso que eu ia Né? te perguntar. Quanto tempo? 10 10 anos? anos foi. Gente. Foi desde 2012 que eu comecei a fotografar. Foi. Tem foto de 2012. Tem foto mais recente também. Então, assim, eu via uma coisa, aquela coisa me chamava a atenção, tipo, aquilo ali vai Aquela funcionar. E eu cena, via, né? Aquela cena. então Tem até o não seu é uma coisa gatinho assim. aqui, Ah, escondido. seu gatinho. Aí atrás meu filho, era o gatinho que chegou em casa, tá na bolsinha, e ele tava com aquele olhar assim de. Eu cheguei, isso é uma metáfora Dá fantástica de muitas. É isso eu que eu tô acho mais assustado, tô rico, dá muitas curioso. metáforas. Tem muitas abelhas aqui, né, Aníbal, também, né? Tem várias Sim, situações com tem abelhinha. várias abelhas. A abelha é um animal fascinante, né? Sim. A abelha não era para voar. O desenho dela, inclusive a NASA tem uma imagem, né? Se isso aqui voa, por que a gente não pode chegar na Lua? Né? Então, e hoje parece ter alguns indícios aí, porque a aerodinâmica dela não era para voar. Ela tem uma asa pequena para o corpo que ela tem.
Sim. Então, estão dizendo que ela usa flutuação magnética. Nossa. Isso é uma teoria, não tem comprovação, mas é uma teoria que ajuda. As asas é só para dar um impulso, mas para dar essa altitude. Ela é extremamente inteligente, ela anda de ré, ela consegue marcar o caminho. A abelha é um animal fascinante. Então, Sim. é uma sociedade extremamente organizada, Uhum. são extremamente trabalhadoras. A casa da abelha, né? Ela usa hexágono porque é uma forma extremamente resistente, né, de você construir, né, e é uma forma extremamente inteligente. Assim, quem ensinou a abelha que o hexágono é a melhor forma? É muito interessante. Ela já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Então, Já. assim, então todas as fotos aí, elas tiveram uma motivação. Na hora intuitiva, tipo assim, fotografe isso. Tá. Eu não entendo o motivo, eu associo minha intuição. Fotografe isso. Como o Focus Play, que é um jogo que eu mostrei o tabuleiro para você. Esse aqui, né? Que são das palavras. Isso, ele usa as Esse. palavras também. O Fox Play foi assim, o tabuleiro, eu desenhei dois triângulos, foi Eu assim, quero esse tabuleiro desenho um também, porque eu não triângulo, boto o tenho. triângulo ao Só tenho contrário, as cartinhas. você tem Preciso desse carta. tabuleiro. É, E aqui complementa, né? Eu tenho usado da forma intuitiva. Eu deixo é, essas aqui viradas e essas para cima, né? é. O Spark surgiu porque como eu simplifiquei demais Uhum. o Lego antes você tinha, os kits eram maiores, enormes os kits, né? E como eu Uhum. fiz a versão Seven Bricks, que é uma versão simplificada do Lego Serious Play, para tornar mais viável, mais econômica e demorar menos tempo, porque no Brasil você conseguiu hoje com a empresa LD 2 horas, Uhum. É e muito, muitas né? empresas dão. Então eu estava perdendo muito negócio por isso, muita oportunidade por isso. Aí eu vou desenvolver um método mais simples. Então, baseado na minha experiência, eu desenvolvi. Só que eu achei, era uma suposição minha, que as pessoas teriam dificuldade de fazer metáfora. Eu achava que precisava botar uma palavra, por isso que chama Spark. Spark é fagulha, estímulo. Uhum. É uma palavra para estimular. E aí eu cheguei, quais são as palavras que as pessoas normalmente falam nos workshops? Falam de estratégia, falam de Escolher. bloqueio, escolher. Aí eu peguei essas palavras, fiz uma lista, depois botei no post-it. Aí chamei umas amigas minhas que eu chamo de ratinhas, né? Elas que testam meus produtos quando lanço. Ah, Uma é eu também quero ser, psicóloga, Aníbal. Eu também quero ser sua hein? ratinha. Você coloca eu aí no laboratório, porque eu tô sendo já, hein? Mas se você for Então, você lançar está algum pegando nome, produtos já validados. você me Todos os outros, manda no mas essas não. recebidos. Aí eu chamei, ela chegou, o que é isso? Eu levei em post-it, o que é isso? Aqui umas cartas com as palavras. Aí a gente começou a falar em cima das palavras e a gente conversou 2 horas só usando as palavras que não precisou do Lego. Eu cheguei, isso tem vida própria. Depois eu descobri que o Seven Bricks não precisava das cartas e as cartas não precisavam do Seven Bricks. Eu cheguei, eu tenho dois produtos, era para ser um só, virou dois, né? Aí Sim, veio o tabuleiro que complementa e ficam três coisas. Então, eu assim, quero esse tabuleiro também. então são coisas que vão. A questão toda é você não se prender ao plano original. Porque às vezes a Tá. gente fica preso, não, eu quero fazer isso. Não, foco, Engessado, foco, né? Só foco. dessa maneira. Foco é importante, mas tem hora que você deixa um pouco, sabe? Deixar Sim. ser levado pelo vento, E é deixar muito levado por legal, aquele. né, a formação que isso é usado nas empresas, né, para desenvolvimento de produtos, É, para estratégia, diretoria, estratégia. sucessão, né, sucessão também, que Sim, você falou desenvolvimento que de é equipes, usado. muito E desenvolvimento de equipes, né? muito Muito legal. isso. E assim, eu percebi que o ego ele fica, né? Porque quando você vai colocar uma equipe, todo mundo tem uma ideia, e aí as É. pessoas vão tentar colocar a sua ideia, ah, minha ideia é melhor, a do Aníbal não sei o quê, a Ana isso. E aí, com o jogo, traz essa união de sair o ego, né? E realmente, vamos ver. Ah, a sua funciona, mas e se a gente fizesse, né, tal coisa? Então, isso é muito legal Uhum. dentro da criação do produto mesmo, né? Sim, sim, sim. E quando se coloca um objeto no meio e as pessoas estão focadas no objeto, você reduz o ego. Não é que o ego vai sumir, você minimiza o ego. Porque a discussão passa a ser o objeto que você está na mão. E não Sim. o que eu penso, não as minhas verdades absolutas, né? E sim o objeto que está ali. Então, é uma coisa que eu sempre digo até para as pessoas que formam comigo: olha a inclinação do corpo. Se estiver olhando nos olhos, entrou o ego. Se estiver olhando no objeto, eles estão no jogo.
Olha, A não, inclinação do lembro que corpo você diz falou no curso muito. mesmo. Sim, É, fala, né, o tempo inclinação. todo. Isso eu aprendi com um cara da Estônia. Ele é um facilitador de Lego, eu aprendi isso. Ele que colocou isso, escreveu o documento a primeira vez. Isso. Ele mostrou a inclinação do corpo influencia se a pessoa está ou não no jogo, né? Aníbal, e como que o Lego foi, assim, né, de uma ferramenta de criança para um ambiente de formação, de empresa? Como A, que nasceu isso, assim, essa a história? Lego, na década de 90, ela estava passando por uma crise muito grande, né? Toda empresa tem suas fases, né? Suas crises. E em uma dessas crises, eles estavam numa reunião de planejamento estratégico, e aí um dos consultores, que eram dois professores, acho que da Uhum. Suíça, né, chegaram assim, pega umas pecinhas de Lego ali, vamos botar aqui na reunião. E aí eles começaram a pegar, Essas falar pessoas. algumas coisas. Aí, poxa, isso aqui ajudou, né? Por que ajudou? Aí contrataram pedagogos, psicólogos, né, pessoas de negócios, e começaram a desenvolver a metodologia, né, e criar uma justificativa científica para a coisa. Né? E Hum, aí foram para um laboratório nos Estados Unidos, o MIT, criaram o Imagination Lab, investiram muito no projeto. E em 2000, final de 90, dos anos 90, 2000, surgiu o método Lego Serious Play, que é uhum. bem diferente do que é hoje. E ele foi evoluindo, né? Então, eu tenho a primeira geração de facilitadores, eu fui a segunda geração. A Sim. primeira geração foi a pessoa que me formou, e eu fui a segunda geração de facilitadores. Aí eu formei mais de 500 pessoas já no Brasil e fora do Sim. Brasil. E tanto que você falou assim que depois, né, surgiu os seus próprios produtos que você percebia que complementava, né? Que tinha um lugar que o Complementava Lego não chegava e que daí isso. os E Sparks, né, todos contribuem. eles seguem os princípios do Lego, porque Uhum. houve muito estudo, muita ciência por trás disso. Sim. Então, tem uma intuição, mas ela está baseada na ciência, entendeu? Então, primeiro eu crio o produto intuitivamente, vai ser assim, vai ter as caras, depois tá, mas seguindo os princípios do Lego, como é que funcionaria? Aí eu Ah, vou estruturando. Bom, primeiro deixo fluir. Se eu sim. começar a pensar nos princípios, né, no início, eu posso inibir o processo criativo. Então, o processo criativo tem muito isso, deixar fluir. Você não pode pensar no resultado, você não pode pensar se isso vai vender, se isso vai dar certo, se as pessoas vão gostar ou não. Faz, monta, faz um protótipo. Depois Sim. você avalia. Sim. Né? Queria que Depois você você vê. comentasse um pouquinho sobre, né, o pato, né? Que é bem interessante, é uma dinâmica muito legal aí que eu aprendi com você É, também. o pato é uma Usei. das dinâmicas mais simples do Lego, né, do Lego Aham, City Play, do método original, que permite com 6 peças você fazer mil coisas. Você pode falar sobre então. prototipação, sobre mudança, falar sobre sua jornada pessoal. Né? Uma vez a pessoa perguntou o que é que eu fazia, aí comecei a conversar com uma pessoa no avião, perguntou o que. Aí ele se apresentou, dizendo que era diretor de uma empresa. Aí ele perguntou: e você faz o quê? Aí eu peguei, monte um pato. Peguei esses pés, monte um pato. Aí ele montou o pato, agora faça outro, agora faça outro. Aí eu falei: se a gente fala sobre mudança, sobre você poder prototipar uma ideia e ficar discutindo, você tentar visualizar a ideia primeiro, tudo isso. Sim. Aí ele chegou assim: você pode fazer isso com meus gestores? Eles estão Uau, de muito uma conversa já resistentes. ganhou um trabalho, né? Aí ganhou o trabalho. Né? Essa brincadeira levei, custou, na época, me rendeu R$ 30.000. Como pode melhorar? Com pato. Com Com um pato. pato, tá vendo? O que que você faz? Pato. Trabalho com patos. O que? Você Ah, cria patos? Sim. isso. Que Isso. mais é possível? E assim, eu sempre falo para os profissionais que me procuram, né? Não diga que você faz, eu sou fisioterapeuta, por exemplo, foi um caso que eu atendi. Fisioterapeuta, eu tenho um em cada esquina, não estou desmerecendo a profissão, mas tem muito Sim, fisioterapeuta. Mas se você diz exatamente o que você faz dentro da fisioterapia, tipo assim, eu tiro a dor na coluna em 5 sessões, que foi um caso que aconteceu comigo, né? Eu trabalho. Quem não tem uma pessoa, quem não conhece alguém que tem dor na coluna, sim. né? Quem não conhece alguém com problema na Já lombar, na vai no problema, cervical, né? Já vai na necessidade, que é a melhor maneira de você se vai direto na apresentar. coisa, você já comunica. Então, assim, em meio de explicar, eu trabalho com Lego, metodologia, blá, blá, blá. Mas se eu pegar o cara, monte um pato.
Eu fui logo no cerne da questão, fiz ele experienciar, né? E Muito aí legal. isso muda a percepção da pessoa. Ganhou o cliente, né? Numa Ganhou um conversa cliente, simples, foi super no legal, foi avião, super ó. legal o trabalho. Porque tem trabalhos que Uhum, são super bacanas, então não são tantos, mas tem uns que são super bacanas. Esse cliente foi muito legal. Você começa a ver pela abertura da pessoa, né? A pessoa conheceu uma coisa, viu lá, viu, pô, isso tem aplicabilidade com a minha equipe. Levou para os gestores dele, foi muito bacana. Ele já pensou, ó, esse sim. cara que eu conheci no avião. E foi assim, ele me mostrou o pato, eu gostei do pato dele, aí foi até piada. E eu E estou quero trazendo levar aqui para ele, né? vocês. Foi muito bacana, assim. E aí, ele já trouxe assim, o espírito da coisa, como é que ele conduzia a equipe. E muito legal, né? Experimentar. E esse é um ponto importante, né? Você tem que criar esse ambiente para Uhum. você se permitir a falar essas coisas, a você permitir a errar, se permitir a experimentar. Porque o processo intuitivo é isso. Intuição não é certeza. Intuição é um palpite que vem, Você que é o né? criativo, você dá alguma dica, né? Porque a gente escuta muito assim, eu não sou criativo, não tenho criatividade nenhuma. Eu escuto às vezes isso, Elô, eu acho você tão criativa, eu não sou criativa. Porque a gente vai, mas todo É. mundo é, né, Aníbal? Como que faz para estimular, né? Tipo, a pessoa que fala, eu não sou criativa, não me vem nada. Uma coisa que mudou muito minha percepção de criatividade foi um professor que me ensinou, que ele falou uma coisa seguinte: a pergunta não é você ser criativo ou não. A pergunta é como você é criativo. Né? Hum. Você mesmo, seu marido é músico, não é isso? Não, não. Ele trabalhou com músicos, mas ele não é músico, não. Ele é produtor musical, alguma coisa assim, não? Não, ele Eu tinha essa trabalhou com impressão. produtores, produtor, Ah, eu tinha essa impressão que ele trabalhava com é, música. Mas assim, tem pessoas que são extremamente criativas, por exemplo, na música, e o resto da vida não é nada criativo. E uhum, tudo bem. Então tem a ver muito, criatividade e inteligência, eles andam juntos. Você tem que ver assim, onde é que eu sou criativo? Às vezes a pessoa é muito criativa na cozinha, uhum, né? Chegou uma pessoa, não esperava, ela joga lá água no feijão, improvisa, sobrou um negócio de ontem, ela faz como é, sim. um escondidinho, ela improvisa. Isso é criatividade, né? É Uhum. você saber improvisar, saber pegar os elementos que você tem na mão e dali criar alguma coisa. Mas você não vai ser criativo em todas as áreas, né? Talvez tenha alguma coisa, É, algo que, né, que você seja, né, mais com mais habilidade, com mais é, interesse. por exemplo, eu tenho um amigo que ele pega assim no trânsito, ele cria uns caminhos, ele entra numa rua, sai em outra, ele cria uma rota alternativa muito melhor que o Waze, né? Já outras pessoas que eu sei que são muito criativas, chegam no trânsito, se não for aquele caminho, não sabe fazer. Então, assim, é descobrir como você é criativo. Vai ser na escrita, vai ser às vezes numa conversa, vai ser às vezes na expressão, vai ser às Uhum, vezes na cozinha, como você tem, na pintura, na matemática, você pode ser muito criativo. Às vezes está lá uhum, preso numa equação, aí você tem que mover alguns números, fazer algumas coisas para poder resolver a questão. Ser criativo em soluções técnicas. Então, não quer dizer que você tem que ser criativo em todas as áreas. Então, a pergunta não é se eu sou criativo ou não, é como eu posso como ser eu posso criativo, ser mais criativo? Entendi. Porque daí né? já, já. E aí você, como eu sou criativo. E às vezes, por exemplo, eu tenho muita criatividade para criar produtos com muita facilidade. Mas Uhum, tem outras coisas que eu não sou nada criativo. Eu sou péssimo, você não sai do lugar, né? Eu sou sim, uma mula, como o pessoal fala, uma sim. anta, né? Não sou Geralmente mesmo, você não saio do escreve. lugar, Geralmente né? você escreve, Aníbal, quando vem algum insight, vem a intuição, né? Você tá lá andando de bicicleta, nadando aí na praia, e aí vem aquela intuição. Você logo vai escrever ou você É bom consegue registrar, lembrar? porque você Bom registrar. perde, a gente perde. As boas ideias, elas É. surgem, parece que ficam alguns segundos no ar, depois elas somem. E falam Eu que já assim, tive uma ideia uma vez, se a gente não escrever, a gente deixa disponível para o universo também, né? Tem isso. é, escrever ou gravar. Hoje com o Uhum, celular é fácil, você grava. Hoje com IA é mais fácil ainda, eu falo da ideia, a IA já faz uma síntese, né, do que já ajuda muito. Mas é bom registrar. Uma vez eu lembro que eu tava fora do país, aí acordei, aquela coisa que você tá dormindo e acordado, tá naquele estágio do meio, né? Ali surgem muitas uhum. ideias. E eu lembro de uma ideia que eu tive, que eu ia ficar bilionário. Mas a ideia era muito
boa. Era Hum. muito boa, era uma coisa assim. Não, aí eu vou anotar, é aquele sono, aquela preguiça. Não, não vou anotar, porque essa ideia é tão boa que eu não vou esquecer. Eu esqueci. É, Esqueci. ou Então seja, isso acontece. anotem, né? Anotem, não deixem Anotem, disponível. registre, grave, comente com alguém. Não tenha medo, não, porque Sim. uma coisa é ter ideia, outra coisa é implementar. Às vezes você Ah, precisa mais criatividade para implementar a ideia do que ter a ideia. Por sim, exemplo, aquele tabuleiro do Fox Play, aquele que você viu lá, sim. eu testei mais de 50 materiais diferentes para chegar naquele tabuleiro. Aquele material eu tive que importar, não sei o quê, porque eu usei um papelão, o modelo Lego caía e amassava rápido, estragava, de botar dois algeu, a lona era ruim de dobrar, estragava rápido. Aí fui testando Você foi várias testando até chegar, né, no não sei o material que, até que. chegar aquilo ali. Então, às vezes, a ideia é uma parte do processo. Implementar a ideia, às vezes, você precisa de muito mais criatividade. Sim, com E certeza. vender a ideia também é outra coisa importante. Porque Né? às Porque não vezes a adianta pessoa você ter uma não ideia tem essa maravilhosa se você não habilidade, né? souber vender. Sim, com certeza. Porque às vezes a pessoa faz o curso com você, ela é super técnica, super inteligente. Aí uma pessoa mais assim, né? Ah, vou começar, já lança. É aquela que vai vender, né? Não é a mais inteligente, é a Não, pessoa que não. se arrisca, que Se vai arrisca. lá, vamos começar e vamos Vamos usar. começar, já chama Eu alguém. gosto assim, tipo, se eu faço algum curso, eu quero já começar. Tanto que eu saí no outro final de semana e falei, Aníbal, eu já vou chamar o pessoal em casa, lembra? Já vou testar isso aqui, vamos Eu lembro ver. disso. Eu tenho uma aluna que ela fez a formação comigo, aí de noite ela encontrou uns amigos. Aí tinha um casal que estava discutindo que a noiva queria um casamento na praia, o noivo queria uma coisa mais clássica na igreja, porque a mãe era conservadora. Aí ela pegou e jogou Lego na mesa, vamos discutir isso aqui. E ela tinha feito o curso, o primeiro dia Olha, só. E já jogou Lego, acho que ótimo, tem que aplicar mesmo. tem que aplicar, Não tem que exatamente. esperar estar pronta. Pronta a Esse gente nunca daqui, está. esse daqui eu esqueci o nome. Esse aqui que é da bússola. Esse é o IC. Isso são Esse. provocações, né? Nossa, eu acho. Olha só, se acabasse agora, se desse uma pausa, se desse um tempo, se É, começasse agora, se largasse o osso, se pulasse fora, se deixasse pra lá, se é. entregasse Você tudo. pega o problema e faz. E se, E fala assim, se? e se, e fala a frase, E né? se não opinasse? E E se se não nasce. dissesse sim? Se jogasse? Esse é muito legal, né? Tanto para problemas quanto. E daí eu estou usando na parte do autoconhecimento, né? Com o problema que a pessoa traz. Geralmente, né? Todo mundo traz algum problema, nós somos viciados em problema. E isso aqui tem sido bem legal, porque as pessoas realmente saem pensando diferente, né? Com essas possibilidades de jogar aqui, né? Dessa. Eu vira de novo, vira de novo. E as pessoas vão falando na rapidinha e tá sendo bem interessante, assim. E isso é para provocar, porque normalmente o nosso pensamento ele anda em círculos, né? É, A gente pensa de uma forma econômica. O nosso cérebro é um otimizador de uso de energia. Então ele pega os caminhos já estabelecidos. E às vezes, se está um problema, aqueles caminhos já não funcionam mais, não resolvem. Deixa você preso, correndo atrás do rabo, né? Fazendo a imagem é. do cachorro. E aí você precisa de uma ferramenta externa para quebrar isso. Então, assim, Ah, como quebra, nível? o objetivo do IC é isso, é provocar você pensar, e se eu não fizesse nada? Pô, se eu não fizesse nada, que provocação, né? Uhum, E se eu fizesse apenas uma parte? Tem uma pergunta assim. E se eu sim, fizesse metade? Né? E se eu não falasse nada? E se eu falasse só aquilo que é importante? Então, são muito legal. provocações que você imagina outros cenários, outras possibilidades. E isso estimula novas perspectivas, novas ideias. No final, todos os meus jogos eles têm um objetivo muito simples. Não é resolver o problema, é ajudar a pessoa a mover no problema. Ela tem uma perspectiva nova, que Sim, pode ajudar no processo de solução de problema. Muita pretensão de qualquer terapeuta ou qualquer profissional que trabalha ajudando as pessoas é resolver o problema da pessoa. Muita sim, pretensão. Você pode ajudar a muito pessoa a ter uma comum. perspectiva nova sobre Sim, aquilo. por isso que a gente E usa aí as ajudar a perguntas. pessoa a enxergar um ângulo novo que pode ajudar na solução. Uhum, Eu falo assim, meu objetivo aqui não é resolver o problema, é mover o problema. Levar o problema para um outro lugar.
né? E talvez aí a gente chegar a algum tipo de ideia que pode ajudar na solução. sim. E- Quer dizer, a empresa contrata a gente. Uma vez o cara me chamou, essas ferramentas suas vai resolver o problema? Eu cheguei, não. Aí, eu estou lhe contratando. Não, mas vai ajudar você a trabalhar, discutir sobre ele, Sim. fazer as pessoas alinharem as ideias, e isso pode encaminhar uma solução, Mas não né? significa que vai resolver o Pode, problema, né? Pode. Se as pessoas, pode, é né? uma probabilidade, né? É Você é um muita pretensão facilitador de, ali que vou vai resolver seu problema. provocar o tempo todo, né? Isso que é legal. E É, o que eu achei interessante no contato com o Lego, né, quando você colocou, é realmente você de repente pensa em algo e quando você falava, né, pra gente dar a mãozada lá, né, e construir algo, vinha ideias totalmente diferentes, porque a nossa mente sai do caminho, né, Nível? Tipo, é real isso, né, que acontece. é, Daí vem sim. uma outra ideia, você fala, mas não estava pensando numa igreja e agora eu tô fazendo um disco voador, né? Tipo, meio que isso, É assim. por aí, é por aí. Uhum. Então, uma das coisas que eu falo assim, deixe sua mão dizer, é uma frase minha essa, deixe suas mãos dizerem aquilo que você precisa saber. Então, às vezes, você pede para construir um modelo, você já vem com a ideia, na hora que você está construindo, juntando as peças, surge uma coisa completamente nova. É aí que o método funcionou. Porque eu falo Hum, que o Lego não é um post-it, não é para você colocar a sua ideia ali, é para uma ideia surgir a partir dali. que Né? legal. Então, eu trabalho muito nessa perspectiva, né? Que o modelo vai ajudar você a pensar diferente, não é para você representar a sua ideia. Muita gente, eu fiz aqui minha maquete, eu não pedi para fazer maquete. Maquete é fazer uma ideia que você já tem. A ideia é que você fazer com as Sim. ideias surjam. As ideias E é um você método percebe emergente. quando você faz com o pessoal mais mental, né? Engenheiros, né? O pessoal do tribunal, eles chegam de uma maneira e depois eles vão deixando a Mudam mão, mudam completamente. Mudam. completamente. Mudam completamente. Uhum. É uma experiência. Tudo tem que saber o método, como é que você faz, né? Então, Tá. A não sei se você condução é lembra muito lá na importante, né? formação, eu fiz a espiral. Você não Lembro. vai direto ao ponto, você dá uma volta, você fala de outras coisas, você vai deixando a pessoa se envolver no método, né? Aí daqui a pouco ela tá falando de Você não tudo. chegou falando para a gente construir o pato, por exemplo, né? Isso Não. foi levado através do É, curso até que a gente teve o exercício, né? é, Você é um primeiro fez o processo, é um contato da processo. gente conhecer esse aqui que eu achei bem É um interessante, né? processo, e esse processo que ajuda você a entrar no jogo, né? Esse aqui, né? Você começa com esse, né? É, Geralmente. isso aí é o que é o mais simples. Estou do on Uhum, play. Isso eu uhum. criei para ajudar as pessoas a entenderem a diferença do Lego que você compra na loja do Lego que a gente usa nas nossas atividades. Sim, E aí eu peguei, o que é que eu posso fazer da forma mais simples possível? Pegar duas peças pálidas, que são essas aí, sim. né? E vou começar a explicar os princípios. Né? Então, isso aí foi. Aí acabou virando uma técnica. Tem gente hoje que usa isso. Tem um rapaz agora mesmo que foi uma turma anterior à sua. Ele vai aplicar na caixa para 90 pessoas no encontro de final de ano. Aí ele falou assim: eu não tenho orçamento para fazer, para comprar todos os kits. Então eu vou fazer o Don't Play, que é essa técnica aí. Esse aqui. Aí ele vai Uhum. comprar os kits para fazer com 90 pessoas. É porque o Né? Então, Lego, né, é interessante os preços, né? É um valor mais alto mesmo, né? Então, para o o Lego é caro, o Lego investimento, é né? caro em qualquer lugar do mundo. E aqui no Sim, Brasil é mais caro que o preço do Brasil, né? Que é muito taxa, muito imposto. Mas o Lego sim, é caro em qualquer lugar do mundo. sim. Não tem jeito. Não adianta. E você tem muitos Legos, né? Uma Já competição com tive os bem mais. filhos. Na época eu tinha o correspondente a 3 carros de luxo. Nossa, Hoje eu sai tenho material. menos. Muito material. Já tive muito material. Já tive muito material. Já tive salas cheias de Lego. Né? Nossa. Porque como eu era um treinador oficial, eu tinha que ter todos os kits oficiais deles. E eram kits caríssimos e eu tinha em grande Uhum. quantidade. E eu tinha um kit reserva caso o meu sumisse, perdesse. Então eu tinha 2 kits reservas. Teve os kits para esse Nossa. projeto. Eu tinha às vezes 5 workshops acontecendo ao mesmo tempo. Então eu tinha que ter kit. E com 80 pessoas, 100 pessoas. Então eu Nossa. tinha muito Lego. Muito, mas muito, muito. Agora tá mais tranquilo, então, né? Agora tem bem menos, né? A não ser Uhum. que surja um novo projeto grande, aí eu tenho que comprar. Mas, ó, de uma vez eu paguei uma fatura de Lego, foi mais de 150 mil reais. Nossa. Uma De Lego. fatura de Lego. Só de investimento no material. Seu É, investimento material gente. é Como pode grande. melhorar, olha só. Mas é bem interessante, né? Realmente
Eu tinha feito o Lego, mas aplicado à experiência do cliente, ao atendimento. Então, eu não tive noção, né? Porque era só usado como uma ferramenta dentro Com do a ferramenta. trabalho, né? E Sim, daí, na formação com você, daí eu entendi realmente toda a metodologia, né? Entendi como né? poderia ser aplicado dentro dos meus cursos e fora também, né? Porque no meu curso eu uso mais no curso avançado, como uma forma de check-in, check-out, que não dá tempo também, né? Tem muita coisa dentro do curso que a gente tem Sim. que falar, que é importante, mas tá sendo, tá funcionando super, o pessoal tá gostando bastante. Eu queria até, né, que as minhas alunas aqui que participaram, né, os Sparks aqui, se puder comentar a experiência, acho que é bem legal também. Daí vocês levantam a mãozinha. Pessoal, vamos aproveitar aqui, né, da experiência do Aníbal. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, sobre criatividade, sobre jogos, realmente o Aníbal é um expert, né, nesse assunto. Esse mês passado você participou aqui em São Paulo de um seminário sobre segurança psicológica que você comentou, né? Foi. Eu fui E um dos aí palestrantes. um dos palestrantes. E você comentou que era envolto de coisas que não deram certo, né? Eu achei bem interessante, assim, né? Queria que você falasse um É. pouquinho sobre isso. Um dos grandes problemas que eu acho que tem no nosso sistema educacional, não só no Brasil, uma boa parte do mundo, é a questão do erro, né? A gente aprende que errar é feio, errar, você vai tirar nota baixa. Então as pessoas pegam o erro, escondem debaixo do tapete, as pessoas têm medo do erro, Sim. né? E... Mas o erro é muito bom, né? Eu falo dos produtos que deram certo e falo muito dos produtos que não deram certo. E eu contei nesse evento coisas que eu fiz errado nos meus negócios, né? Por exemplo, tinha uma época que eu faturava bastante, mas eu tinha dois clientes. E naquela crise de 2016, esses dois clientes ligaram no mesmo dia, essa hora foi cancelado tudo. Eu perdi 92% do meu faturamento em um De dia. um dia para o outro. É. Então foi um erro monstro, Não né? concentrar todas as, né? Isso até no banco fala, né? A pessoa que tem investimento e coloca só no Sim, banco, né? mas foi assim, foi uma coisa que foi crescendo. Ele pegou, eu ganhei uma licitação, aí depois uma outra empresa me chamou para ser parceiro, aí uma outra empresa também. Aí assim, eu estava com uma empresa, tinha 4 projetos acontecendo, na outra tinha uma que era diretamente comigo, e de um dia para o outro acabou tudo, né? Então assim, Nossa. é o risco. Então eu contei alguns erros que eu cometi como empresário, alguns produtos meus que também não deram certo, que eu investi dinheiro, investi tempo, e não foi para lugar nenhum. Mas com eles eu aprendo muito. E eu não Sim. tenho vergonha de falar dos erros que eu cometi. Então, eu cometi muitos. E vou continuar cometendo muitos. Entendeu? Sim. E tá tudo Porque bem, né, eles. Aníbal? Isso que é o problema, que as pessoas, né, realmente parece que é proibido errar. As pessoas acabam falando só sobre as vitórias, né? E faz toda, Isso. né? E não tem ninguém falando sobre o que deu errado. Eu achei fantástico. Eu não conheço nenhum empreendedor que deu certo só acertando. Quebra muita cara. Só que ele não conta isso depois, né? A gente só vê o lado, a ponta do iceberg, a ponta que deu certo. Mas não sabe todos os tropeços, todos os problemas que deram, né? E aí, quando alguém tenta dar o primeiro problema, para, desiste. Aí volta o que Uhum. fazia antes, já eu não sou criativo, eu não sou empreendedor, eu não sou nada. E o processo é esse, né? E o erro, ele é muito rico. Eu vi que tem um professor, acho que é um país asiático, que ele chama de erro produtivo, né? Então, assim, existem vários tipos de erros, né? Tem um erro que é de procedimento, que é o erro, por exemplo, você está no avião, você não quer que o piloto erre, né? Ali é um erro de procedimento, você não quer. Mas eu falo do erro quando você está tentando descobrir algo novo, criar Sim. algo novo, experimentar algo novo. Principalmente no Então, o erro, empreendedorismo, né? O pessoal, nossa, é muito e o erro e erro acerto, também. né? Você sabe que 90%, 5% dos dos produtos fracassam. 95%. O que a gente vê é o que deu certo. Mas 95%. As startups, mais de 90% quebram. Sim. Torram o dinheiro todo, torram bilhões e não vão adiante com nada. Você pode pegar a própria Apple, vários produtos que deram errados. Eu tenho um amigo que trabalha na Apple, nos Estados Unidos, na Microsoft. A Microsoft lançou um celular, investiu 1 bilhão. Foi um fiasco. Não vendeu nada, vendeu muito pouco, foi um fiasco. Quando foi com a ordem, tira tudo das lojas e encerra o assunto. Ninguém fala mais sobre isso.
Foi um Uau. bilhão gasto. 3 anos de desenvolvimento. Sim. Então, imagina uma grande empresa comete erros com toda a equipe, com toda a pesquisa, com tudo. Imagine você pequeno. Vai cometer muitos erros, que Começando bom é que muito. venham. E o interessante é, como eu falei, tem um produto que não deu certo, mas eu peguei uma parte dele e virou um jogo que está super bacana, que vai virar um livro, que vai virar um assessment, que vai virar um programa para liderança, que vai virar um retiro, né? Mas foi oriundo de um produto que deu errado. Um Sim. produto E que a gente eu vai mostrei, testando, né? Uhum. as pessoas fizeram cara feia, né? E aí você tem que estar disposto a saber, pô, botei minha cara a tapa, e é isso, né? E você não tomar aquilo como fracasso. Depois eu vi, pô, mas tem isso aqui que eu acho legal do produto. Aí peguei, né? Dei uma nova roupagem, tudo isso, e lancei. E aí o Sim. produto pegou. Então, esse é um ponto que às vezes as pessoas não levam em conta, né, Sim. Acho que cada no produto erro. seu acaba sendo um filho, né, Aníbal? Com certeza, né? Acaba sendo É, uma relação. e não é, porque a gente aprende a não se apegar muito também ao Uhum. produto, entendeu? Sim. Porque quando você se apega muito a uma ideia, isso é um grande risco. Porque se a ideia fracassar, você sente que você fracassou junto. Hum. Você se define Então, como aquele produto, se a ideia define é como você uma não se apegar ideia. muito, Uhum. né? Porque se você se identificar muito com o produto e o produto fracassar, você vai achar que você fracassou. E não o produto que fracassou. Não foi você, foi o produto. Né? Isso aconteceu nesse ano. Eu lancei um produto de janeiro e quando eu mostrei a meus clientes, eles fizeram careta. Fizeram assim, Aníbal, não estou vendo sentido nenhum nisso. Fizeram assim, entendeu? Eu expliquei mal. Bom, eu sei que não funcionou, entendeu? Sim. Aí testei com outra pessoa também, não funcionou. Eu disse, ó, esquece o produto. Mas, assim, o que é que tem bom nele? Aí eu peguei uma parte dele e usei para criar outra coisa. Olha que legal. Mas Então, se uhum. eu me apegasse a ele, eu ia ficar, meu Deus, Tipo, errado. toda a sua experiência, né, por conta de uma coisa que não deu certo, Não né? conseguiam criar um produto bom. A Google tem vários produtos que fracassaram. A própria Apple lançou agora um óculos de realidade virtual. Foi um fiasco também. Imagina a Apple, uma empresa que vale 4 trilhões, né? Lançou um produto que demorou anos desenvolvendo. Foi um E foi um fiasco também. fiasco. Né? A Muita maioria das coisa. pessoas devolveu o Sim. produto, porque ela vendeu com quem não gostasse, devolveu. A grande maioria devolveu. Os poucos usaram, depois largaram, se arrependeram de ter comprado. Então, isso faz parte do negócio. Eu não conheço um negócio que deu certo primeiro. É Sim. muito raro. É muito raro. Para não dizer que não existe, eu vou dizer que é muito, muito, muito raro. É músicas. Quantas músicas a pessoa escreve, não grava, ou lança e a música não faz sucesso nenhum, né? Isso em todas as Programa de áreas, TV, livro, tem, programa de tem muitas TV, coisas. Sim. né? O Então tempo isso todo a gente. faz parte. Sim, com Então a pessoa certeza. saber lidar com isso é o grande lance, né? Sim. E como que você enxerga esse futuro, né, da criatividade nesse mundo atual? Que tudo parece tão rápido, a gente tem a inteligência artificial e tem o nosso o conhecimento, o capital humano, sabe? Tudo isso se mistura. Como que você percebe esses recursos que a gente tem hoje, mas também a criatividade humana, assim, o capital É, humano? o- quando surgiu o Google, né? Muita gente se sentiu. Eu que dava aula, eu lembro uma vez que eu estava dando aula, aí eu falei uma coisa, aí um aluno chegou assim: não, professor, não é mais isso, ele com o computador, não, agora é isso, porque ele tinha pesquisado no Google na hora. Então, os profissionais que tinham conhecimento se sentiram com menos, né? Com Uhum. menos poder, né? O médico endeusado, né? Mais aquele A médico pessoa fica endeusado, lá aquela no coisa. chat GPT, né? Acho que chega. Hoje, um dia eu fui ver eu tinha uma questão de pele que eu tenho desde criança, eu fui na médica, ela fala, aí eu peguei o exame, subi no chat GPT, ele me deu uma aula, o chat Sim. GPT me deu uma aula, explicou tudo. Ela falou uma coisa assim, mas me deu uma aula, qual a origem, o que é que eu devia evitar. Ela não falou sobre alimentação, que alimentos eu tinha que evitar, o que é que não sei o quê. Mas me deu Uhum. uma aula o ChatGPT, entendeu? Então, assim, essas pessoas que se baseavam no conhecimento, elas vão perder poder e muito.
advogados, juízes, muito, mas muito Uhum. mesmo. Isso já está acontecendo, mas não é assim amanhã, não. Já é hoje. O Brasil Sim. está trazendo para um hospital da China que é todo automatizado. É robô para fazer cirurgia, é todo. Que na China Nossa. já faz. Na China já tem uns quiosques que a pessoa chega, ela faz uma leitura do íris, faz um figurinho, pega o sangue, não sei o quê, já emite a receita para a Nossa. pessoa, com a chance de acerto de 90 e poucos por cento. Muito melhor que muitos médicos, né? Uhum. Então, assim, para casos simples, né? Sim. Tem casos que ela vai dizer, ó, procure um especialista, mas isso está tirando a carga do sistema de saúde de lá. Então, o que é que vai funcionar? O tema dessa conversa nossa, a intuição, que é humana. Uhum. A informação a gente vai ter demais, até em excesso. Então, esse lado de sacar, perceber, tudo isso Perceba o que aí vai pode ser humano. funcionar, né? O que que você pode É, fazer. essa empatia, né, Uhum. de olhar para o outro, né, de você. Uma vez eu vi uma foto de uma amiga minha no site. Alguém tirou uma foto de uma festa e ela estava nessa festa. E eu olhei para o rosto dela, aí eu liguei para ela: o que é que houve com você? Como assim? O que é que houve com você? Não houve nada. O que é que houve com você? Pela foto, pela imagem, Sim. entendeu? Então, isso Ela é tinha feito sutil, isso é botox, humano. botox, um monte de coisa. Estava Hã? irreconhecível. Ela estava irreconhecível com os procedimentos Não, estéticos. ela tinha sofrido um assédio Ah, e ela estava triste com aquilo. e você Tava aquele percebeu. sorriso Entendi. forçado, e eu percebi Na hora, entendi. na hora. Então, isso, o humano, né, isso aí ninguém vai tirar. Então, o médico vai ter que ser mais humano, porque ele hoje é mecânico, né, ele vai ter que ser mais humano. E interessante que eu comecei a ver uma série ontem que falasse sobre isso. Então, o terapeuta vai ter que ser mais humano. Ele não vai pegar, porque eu vi os últimos casos, é isso, já vai dizer a pessoa que é. Não, ela vai ter que Uhum. parar, ouvir, Sim, sentir, tocar, né? Eu lembro minha avó, que ela já é falecida há muito tempo atrás, ela falou que foi no médico. O médico nem encostou a mão em mim, ela achou isso terrível. Eu tô falando de sim, coisa de 30 anos atrás, sim, né? E ela reclamou que o médico nem encostou a mão nela. Como é que ele ia saber o que ela tinha? sim. E o Né? nosso corpo fala, né, Libon, né? Tipo, Demais, dentro das técnicas energéticas são isso, né? A gente toca no corpo demais. e o corpo diz, né, o que que ele O corpo tá diz, é o precisando. campo da É o pessoa, né? Você campo, é. sente a energia da pessoa. Sim. É, eu teve um caso de uma amiga minha do Rio, que ela, conheci um cara, a gente tá num namoro legal, fiquei grávida, são gêmeos, nasceram. E eu acompanhando a história à distância, né? Aí uma vez eu estava no Rio a trabalho e ela chegou assim: passa aqui em casa para você conhecer meus filhos. Conhecer. Ela morava na Lagoa, né? E aqueles prédios antigos da Lagoa, mas dentro do apartamento todo moderno. Não sei o quê. Uhum. Aí ela falava sempre para mim que o filho dela tinha problema de respiração, né? Tinha alergia, não sei o quê. Vinha conhecer aqui o apartamento, venha conhecer o quarto dos meninos, não repara a bagunça, não sei o quê. Quando eu entrei no quarto dos meninos, eu comecei a ficar vermelho, me coçar. Uhum. Aí eu falei: tem, como é que fungo? Tem, como é que chama fungo? Não, é fungo mesmo, né? Que dá na casa. É tipo É, aqueles bolor, assim. é. Enfim. Ela, na onde? Deve ser atrás do armário. Ah, Aí eu falei: não, não pode ser. Eu tô sentindo quando eu tenho alergia, não posso ter lugar que tem mofo, mofo, né? mofo. Onde Uhum. tem mofo, eu sinto logo, né? Já mudei de hotel por causa disso, mas que. Aí, 2 semanas depois ela me liga: Aníbal, eu mandei o cara tirar o armário, gastei uma grana lá, né? Cheio de mofo, a parede toda Hum. mofada. Obrigado, porque nem o médico tinha descoberto isso, só dando remédio, E dando não tava, sei o né, quê. fazendo mal pro menino que tava dormindo ali, né? É. Inalando Então, tudo aquilo. assim, essa coisa do contato, essa coisa de ir no lugar da pessoa, conhecer o ambiente, é Sim. isso que a gente vai precisar mais, né? O básico, o industrial, como é o grande risco da sociedade, a gente industrializou tudo, a educação, tudo, né? Então, isso é precisar do mais humano. Então, eu não vejo
Concorrência vai ser para aquele que faz as coisas mecânicas. Esse aí já foi. Sim. Esse perdeu um lugar no espaço. Ele pode usar. Eu vi lá no evento do Summit que o iFood demitiu mais de 1.000 pessoas, não porque foram substituídas pela IA, porque elas não se adaptaram à IA. Uhum. E teve um empresário que eu conversei essa semana mesmo, foi semana passada. Ele falou que vai demitir uma funcionária porque ela não se adapta a usar a IA. Exatamente. No Ela fica banco perguntando tudo a ela. Eu era digo, olha muito isso. isso. Era muito isso assim, no banco a gente analisava quem acompanhava as transformações, entendeu? E quem não acompanhava. Quem estava engessado, mas o banco sempre foi assim e não vai mudar. E Isso é muito quem normal em estava banco. disposto, né, a acompanhar a transformação? Porque uma coisa que funciona hoje, amanhã não funciona, nem o ano que vem, nem há meses, dias, né? Muda o tempo todo. Então, Né? quem não está disposto a, né, a viver essa transformação realmente fica para trás, né? E aí é uma ferramenta, uma baita ferramenta para ajudar, inclusive na criatividade, entendeu? Porque ele Uhum. já apresenta várias sugestões de coisas que você pode até descartar e às vezes ele fala uma coisa, você associa a outra, Você tem que e ir aí você vai afinando, né? encaminhando uma Você ideia. tem que ir afinando, né? Ela fica muito Isso. parecida com o jeito que você fala. A minha faz perguntas, ela adora o tanto que eu falo. Mas eu acho que isso é tudo, toda ferramenta, ela pode ser, né? Pode ser Sim, usada para o bem e para o mal, né? Toda sim. ferramenta. Você pode se beneficiar dela, pode te prejudicar. Tem muita gente, tem gente ficando burro por causa da IA. Depende de como você usa, né? Uhum. Para mim, eu acho que está me ajudando, tá acelerando alguns processos Não, meus. para mim também. Super me ajuda, assim. Então, Às vezes eu, tudo né, tem alguma coisa, eu vou falando, vou contando, e daí vai afinando, afinando. Lógico que tem que isso ser ter a sua ideia, mas ela vai trazendo ali, né? ela vai trazendo, ela vai provocando você, ela vai. Sim. É, eu, eu sou coach também, né? Tenho formação, várias formações, investi muito dinheiro. E uma das coisas do coach é você fazer o backtrack, você repetir aquilo que o cliente falou. Uhum. Porque às vezes o cliente precisa ouvir para ele ter consciência. Uhum. E o IA faz muito isso quando você conversa com ela. Ela fala assim: ótima abordagem, você falou isso, 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 isso. Maravilhoso, Vai Aníbal. mesmo. Nossa, adorei essa ideia que você trouxe, né? Repete, É, verdade. é, é super bacana, ela super adora tudo. Ela é coach. É, é. O Aí meu ela tem nome, o meu tem repete, nome, eu coloquei Walter. Então eu falo, Walter, Walter, e eu falo com o Walter e é, trago várias coisas. e, e aí quando ela repete para você, você toma consciência daquilo que você falou. E essa consciência, ela abre outras janelas, entendeu? Na sua Uhum. mente. Isso aí que é o bacana. Isso é o trabalho que o coach deveria fazer. E não dizer o que a pessoa tem que fazer. Ah, E não, sim isso não funciona. trazer Fazer aquilo que a pessoa. perguntas para ver, né, o que que pode possibilitar, né, diferente. E repetir aquilo que a pessoa falou para ver se a pessoa concorda com aquilo que às vezes ela mesma falou. Sim, Entendeu? Usando as próprias palavras que a pessoa sim. E utilizou. é isso que eu vi dentro do Então, seu método também, né? Tipo assim, é isso que eu vi nas discussões, né? Na criação dos produtos, na conciliação, na conversa, na liderança. Era muito provocativo o tempo todo, né, Nibo? e tem uma coisa assim, você falou isso, né? No processo criativo você tem que usar todas as suas experiências. Por exemplo, tem coisas que eu aprendi de hardware, de computador, que eu Uhum. uso na criação de um jogo. Olha só que interessante. Tem Ou seja, coisas que nenhum eu vi. conhecimento, né, fica descartado, né? Tudo, a gente é um acúmulo, Não, né? você usa tudo. Coisas que eu vi num filme. Às vezes uma frase. Quer ver o Spark Cards? Tem carta vermelha e carta azul. Azul. Muita gente fala, é homenagem à Bahia, porque a Bahia é azul e vermelho. Não, não é. Sabe de onde veio a ideia? Da onde? Chernobyl. A Hum. série, a série da HBO sobre Chernobyl. Foi um físico que vai explicar o acidente. Ele usa cartas azuis e cartas vermelhas. Eu achei Olha. legal. Azul para explicar um problema, o vermelho é para explicar outra situação. Achei, pô, que legal, E que aí didático ele fica usou. Aí eu vou usar isso. muito Pronto, legal. dá origem. Então você usa tudo Sim. de um filme, às vezes uma conversa. O Gol Minimal foi uma conversa com um amigo. Ele me ligou. Aníbal, como é que você consegue criar tanto jogo? Eu tenho um filho pequeno ainda, né? Eu tenho um neto mais velho que filho. Eu tenho um neto de 13 e tenho um filho de 10. E na época os meninos eram menores. E aí ele perguntou:
como é que você consegue, eu vejo que você está sempre com seus filhos, você viaja bastante, como é que você consegue criar tanta coisa? E aí eu falei, pô, eu posso criar um jogo para ajudar as pessoas a criarem. Aí veio o Go Mínimo, veio dessa conversa. Sim. Né? Eu sentei, peguei o tablet, comecei a elaborar as perguntas, aí comecei a pegar uns livros que tinham umas perguntas interessantes. Tem uma pergunta aí, como que você pode melhorar 1% no Go Ai, bem Mínimo, legal. né? Uhum. Aí essa pergunta, sabe de onde veio? Da Veio de onde? um treinador de ciclismo francês, que ele chegou para os... A França está há vários anos sem ganhar ciclismo, a França é uma referência em ciclismo. Ele chegou, como é que você pode melhorar um por um por cento na cento pedalada? Como é que você pode melhorar 1% na inclinação do corpo? Então ele pegou a bicicleta, o ciclismo, particionou e disse assim, como é que você pode melhorar 1% em cada aspecto do ciclismo? Aí eu, que pergunta massa, aí eu vou usar essa pergunta no Go Mínimo. Foi assim. E ficou excelente, né? Ficou muito É. legal. Então você vai usando. As cores do Go Mínimo, eu me inspirei no metrô de São Paulo. Hum, Né, algumas cores, então eu peguei o metrô de São Paulo eu e tô me achando inspirei aqui. nelas. E aí vai. Né? Esse daqui, Então, né? assim, O gol mínimo. isso. Você vai criando a partir das Cores. referências que você tem. Por isso que é bom você ter múltiplas referências. É Entendeu? o que torna isso, o que torna isso o mais simples possível, né? Possível. Daí na amarelinha, vamos ver. Qual é a ação que traria mais resultado nesse momento, né? Neste momento. Né? Laranja. São 42 perguntas. Se tivesse que fazer apenas uma coisa, o que seria? É. Olha que legal. É muito legal o jogo do Aníbal, ele é excelente. Estou adorando usar Isso todos aí, eles. esse jogo foi engraçado, né? Ele foi criado numa tarde. Aí eu mandei de noite para minha designer. Achei. Aí mandei as cartas para ela. Show de 1%, né? Essa É, aí. Eu adoro achei. essa É a pergunta. preta, é a preta. Eu adoro essa pergunta. Eu adoro essas perguntas. Essa pergunta eu gosto muito dela. Porque é uma pergunta que, pô, você pensou 1%, mas 1% pode ser aquilo que precisa melhorar Que pode ser para dar um resultado. eliminado, né? São só Outra perguntas, olha só. pergunta. Muito Né? legal. Muito, muito legal. O que pode ser Aníbal, eliminado é uma pergunta, porque a gente, quando pensa, a gente só pensa em acrescentar. Mas, sim, às mas o vezes, o que? que vai dar diferença é que a gente elimina. Por exemplo, a Apple. A grande inovação da Apple foi tirar o teclado. O teclado só aparece quando é necessário. Aí você aumentou o tamanho da tela. E depois todo mundo copiou. Né? Então foi a grande inovação dela. Todo mundo tinha aquele BlackBerry, né? Que na época só Eu tive. os gerentes, os diretores tinham, né? O É, BlackBerry era uma telinha pequena, aquele teclado. A Apple, não, vou aumentar a tela e só colocar o e vou teclado quando for sumir. necessário, botar o teclado virtual. Foi uma Sim, sacada. Assim, o que é que pode eliminar? O teclado. Né? Então, você sim, pode... tem muitas coisas assim, que você pode inovar eliminando, não acrescentando. sim, muito legal. E quais são os É. próximos projetos aí? O que está saindo do forno aí, dessa mente Tem um projeto com inventiva? ele não é novo, ele foi lançado, mas ainda foi lançado um piloto em 2024, que é o V2. Né? O V2, que agora vai ter o nome de Lumen, o nome comercial é Lumen. O V2 é você, toda uma série de práticas para você sair desse mundo louco que a gente vive. Ou chama mundo louco V1, que é o mundo que a gente Uhum, vive da correria, do pegar, de fazer, de não sei o quê, que é necessário. Não estou dizendo que você tem que parar de fazer isso. Você tem que, às vezes, precisa ver na correria, principalmente aí em São Paulo, é uma uhum. correria de louco, né? Aqui em Salvador também, em qualquer lugar é corrida, é muito difícil, a vida tornou corrida, né? Mas você perceber que existe um momento V2. O momento V2 são as micropausas, e como é que você implementa isso no seu dia a dia. E Hum, você tomar consciência disso. O que é V2, o que é V1. Então, o grande segredo não é se livrar do V2, é tomar consciência de que agora eu estou V1, que é a velocidade do mundo, que sim, pede pegar, você tem que pegar coisa, tem que fazer um curso, tem que não sei o que lá, tem que ganhar. E o V2, ok, esse é o momento que eu vou reservar para parar entre uma reunião e outra, entre uma ligação e outra, uhum. entre uma fala e outra, é o momento da respiração, tudo isso. Então, a gente vai trabalhar como se conscientizar isso e que técnicas simples, extremamente simples, você pode usar no dia a dia, Que né, legal. para dar esse momento V2. Então vai ser um retiro de um dia para isso. Sim, Isso é o produto mais novo. E eu vou usar muito os princípios do Lumen, né, do fluxo do Core. Assim, a gente precisa ter clareza, ou sim. seja, clareza do que é V1, que é V2 para a gente
e cada um vai ter seu V2 diferente, né? Você precisa ter movimento, né? O Uhum, movimento é importante na vida para tudo. Às vezes você precisa se movimentar para pensar, com você certeza. precisa agir para pensar, que é a lógica que eu trabalho no modo play é essa, né? Você faz para depois pensar, né? Principalmente quando você está precisando de uma ideia nova e focar no essencial, o que é essencial para você, que às vezes a gente está querendo fazer tudo Não faz e nada, né? não faz nada, ou Sim. faz tudo e entra no burnout. Sim. É. E as E às próximas vezes então, formações o do que módulo então, Play? Tem vai esse ter agora em ano? São Paulo, tem São Uhum. Paulo 27 e 28 de novembro, né? Vai ser o modo Play, 29 vai ser o V2, vai ter em Brasília 14 e 15 de novembro também, e em Salvador 3 e 4 de dezembro. São as três próximas formações. E você também oferece mentorias, né, individuais, né, para Sim, criação de produtos, criação de desenvolvimento. produtos. Eu atualmente estou criando dois jogos que não são meus, é da pessoa, Uhum. né? Eu estou só no processo de criar. A Sim, pessoa, são temas que eu não domino, então a gente cria junto, mas é da pessoa. Eu não quero sim, nada, não quero participação, nada. Eu gosto das coisas simples. Ela me paga pelo serviço para ajudar ela a desenvolver o jogo. Se ela ficar sim. milionária, bilionária, maravilha, eu vou chorar, mas eu tenho minha vida simples. Porque depois você faz contrato e não sei o quê, é advogado e não sei o quê. É tão complicado, Não, entendeu? Eu gosto das com coisas mais certeza. simples. Então, me paga para isso, eu faço, ajudo, Sim, né? E pronto. E a ideia é que em 3 meses a pessoa tem um produto pronto. que legal. A ideia é ser antes, mas eu fixo um prazo de 3 meses. Até três Uhum. meses você tem que ter um protótipo montado. Minha, a minha intenção é que no primeiro mês a gente já tenha alguma coisa para testar, já Muito aplicar no legal, público. Nivo. Muito Né? legal. Estou desenvolvendo para segurança psicológica, estou desenvolvendo um E até para para questão de. terapeutas, de repente, desenvolver alguma coisa. Ah, eu não tinha mostrado para você, olha, a minha cartinha que também foi lançada, ó. São Hum, 88 perguntas. legal. Eu não sabia não que você tinha também jogo, não. É, não é jogo, é só um oráculo, né, de perguntas, né? Porque a De gente usa perguntas. bastante no Legal. Axis, daí eu acabei, né, lançando. Olha lá. Existe algo que eu poderia mudar em relação à maneira como eu estou usando o dinheiro? É mais, né? É mais usado para aplicar nos cursos, tudo. E É. realmente veio. E foi as perguntas que eu mais usei, assim, sabe? E aí eu Uhum. resolvi colocar nesse box também, assim. Então, É, são você ideias, pode, né? você falou aí, pode criar um jogo voltado para essa coisa da prosperidade, né? Sim, vamos conversar. Vamos Não, porque é conversar. um produto bom e é um É, produto vendável. sim, com certeza. Algo que venha, Né? né? É Dessa que metodologia que eu. coloca a pessoa na energia da prosperidade. Porque muitas vezes a pessoa está, né, ela tá nadando contra ela mesma. Ela Sim. está agindo Esse contra ela teste que eu mesma. fiz, esse teste que eu fiz em casa foi, né, lembra? Prosperidade em Play, né? Que até a gente É, conversou junto, eu testei, né, com as ferramentas que eu sim, tinha, mas pode ser algo mais direcionado, talvez, né? direcionado para a Uhum. prosperidade mesmo, entendeu? De a pessoa ter provocações, palavras, imagens Sim, e que levassem ela a pensar no sentido que muitas vezes é a mentalidade, né? Para mim é mentalidade, 100%, 100% da né? mentalidade que Né? tem que ir mudando. Mentalidade. E aí você conseguir trazer isso de uma forma leve para que a pessoa possa, sei lá, de repente pega uma carta todo dia de manhã e lê o que aquela carta diz, traz uma imagem, traz Sim, uma traz uma mensagem. consciência. Isso daqui é para isso mesmo, né? Então, assim, eu sempre às vezes abro o curso com uma pergunta, e aí a pessoa leva para consciência, realmente, né? Poderia estar escolhendo diferente isso. Sempre dessa maneira mais intuitiva, sabe? Que é o que a gente Uhum. vai estimular mesmo. Mas que prazer receber você, foi uma conversa Ah, assim deliciosa. Muito obrigada, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui. A gente tem muitas pessoas que assistem depois, né, no YouTube. Tem o pessoal da Europa que fica tarde, então é, assim, tá. se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Aníbal, qual que é o seu Instagram, Aníbal? Mas depois eu vou colocar Aníbal na descrição. Viegas. Aníbal Aníbal Viegas. Viegas. É. Então, Se aparecer cabelo preto é meu filho, cabelo branco sou eu. ah, é o Júnior. É o Júnior. É. Maravilha. E aí, né, pode entrar em contato com ele, né, ver realmente as próximas formações.
ou de repente até uma mentoria, né? Se de repente você quer desenvolver algum produto, está pensando em algo. Tem um produto, quer montar um negócio, Sim, quer isso é fazer uma muito, coisa diferente, exatamente. Tudo, né? tudo tem a ver com a criatividade, né? Não tem Tudo jeito. a ver com a criatividade, Muito né? bom. E vou usar o que a pessoa tem, não vou fazer assim, pegar as coisas que a pessoa. Eu jogo da técnica, botar as cartas na mesa. Quais são as cartas que você tem? E a gente vai usar essas cartas para fazer um jogo melhor, né? Sim, com Um certeza. jogo de vida melhor. Então é Sim. isso, usar os recursos que a pessoa tem. Nada de outro mundo, nada assim. E às vezes a Uhum. pessoa precisa apenas de um toque. Não, e às vezes Nada assim, de. é algo que você está vendo, né, pela sua experiência, né, tanto tempo trabalhando com a criatividade, que a pessoa apresenta algo, você já está vendo além, não tem como, né? É pela experiência mesmo. Assim, sim. Tanto E que às aqui vezes a no meu pessoa está. caso eles trazem, e daí, como eu tenho experiência nesse negócio, quando o aluno me traz, eu falo, não, mas se você fizesse assim, 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 assado, pode ser que daria certo, né? E aí, às vezes, a pessoa quer apostar em coisas que eu já vi, pela minha experiência, por várias experiências que eu passei, não só minha e outras pessoas, que é uma furada. Entendeu? Isso, Fala assim, não gasta energia com isso, não. é, Vai pegar, aproveitar isso, fazer isso. E eu dou uma alternativa, aproveitar isso aí e fazer isso aqui, ó. Então é com uma coisa certeza. que o cabelo branco traz, né? Com certeza, Nível. E o livro, quando que vai sair? O ano que vem? É bem provável que sim. Dessa vez vai Uhum. sair. Eu tenho vários livros que eu nunca publiquei, né? Mas Ah, Nível, vamos publicar. esse eu estou entusiasmado, porque ele, é um- ele é muito reflexo do que eu vivo, do que eu faço, do que eu penso, né? Uhum. Que eu coloquei em personagens Que separados, legal, que legal. né? E que são os arquétipos que eu chamo, né? E Uhum. aí eles vão estar falando, executando. Então, eu acho que dessa vez sai, Isso aí. né? Como pode melhorar ainda mais. Então é isso. Muitíssimo obrigada, né, por você realmente Nada, vir com o seu prazer estar tempo aqui. aqui. Vai ficar gravado para vocês que vão assistir depois. E aqui na descrição do YouTube vai estar todas as informações, como encontrar o professor Aníbal, enfim, né, acompanhar ele pelas redes sociais e o trabalho dele. Muito obrigado. Espero fazer, Obrigado a você né, em também. breve outro curso aí com você, uma outra formação que eu Vai adorei, pro V2, vai realmente. adorar. Isso. Vou sim. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado.